E aí, Chico, beleza? Vamos apresentar o trabalho aqui que foi proposto. Então tá, vamos lá. Só uma observação. Na sexta-feira passada, dia 21, eu extraí 2 sisos e como o trabalho é para hoje, segunda, eu fiz o desenho no final de semana e tô fazendo vídeo hoje na segunda mesmo para explicar, beleza? Porque não pode falar muito, né, quando extrai o siso e porque senão pode dar complicações. Mas vamos para a apresentação aqui. A duplicação de DNA é um processo da molécula de DNA que ocorre a separação de duas cadeias de nucleotídeos e a formação de cadeias complementares. A replicação, que pode ser chamada assim também, ocorre antes da divisão celular e durante a interfase. E dando sequência aqui, que lá foi um breve resumo, para dar mais clareza agora, o processo de replicação inicia-se com a separação de duas fitas que formam as moléculas de DNA, por meio da ação de enzimas, como a helicase, Isso ocorre em pontos em que existem sequências específicas de nucleotídeos. Esses pontos são denominados origens de replicação. As enzimas que atuam nesse processo identificam-se e ligam-se ao DNA, formando as chamadas bolhas de replicação. Em células procarióticas, o DNA é circular. Esse processo inicia-se em um único ponto. Em células eucarióticas, como na espécie humana, ele se inicia em diversos pontos. As diversas bolhas formadas fundem-se, fazendo que a replicação ocorra de forma mais rápida. O processo de replicação ocorre nos dois sentidos da fita DNA, que é 3 linhas, 5 linhas. As helicases movem-se sobre as fitas do DNA, separando as cadeias. As regiões onde as cadeias separam-se apresentam a forma de Y e podem ser chamadas de forquilha de replicação. Para evitar que as cadeias liguem-se novamente, as chamadas proteínas ligantes ao DNA de cadeia simples ligam-se às cadeias simples. No entanto, elas fazem de forma a deixar as bases livres para a associação dos nucleotídeos. À medida que essas associações ocorrem e a nova cadeia, denominada cadeia complementar, é sintetizada, essas proteínas desprendem-se uma das outras do DNA. É importante lembrar que nas moléculas de DNA as bases nitrogenadas ligam-se da seguinte maneira, que é timina e adenina. A cadeia que vai ser formada inicia-se com uma porção de RNA. Essa cadeia inicial de RNA é sintetizada por meio da ação de enzimas primase, que é denominada de, o nome em português ali, oligonucleotídeo iniciador, que é o primer, né? E o primer é formado com base em nucleotídeos do RNA, sendo que em seguida os demais vão sendo adicionados, tendo a fita do DNA como molde. O primer completo é então pareado com a fita molde e a nova cadeia de DNA é iniciada. O primer, quando está completo, apresenta entre 5 e 10 nucleotídeos. O início da formação da nova cadeia de DNA ocorrerá da extremidade 3' do primer iniciador. Enzimas denominadas de DNA polimerases iniciam a ligação dos nucleotídeos livres no núcleo ao primer e em seguida adicionam os nucleotídeos complementares aos da fita molde. Devido à estrutura do DNA, os nucleotídeos só poderão ser adicionados na extremidade 5' do primer ou da fita de DNA que está sendo sintetizada. Assim, a nova fita poderá ser aumentada apenas no sentido do lado do carbono de pentose ligado ao fosfato, carbono 5' em direção ao carbono 3' da pentose, que daí forma o 5' 3'. À medida que a forquilha vai sendo aberta, a adição de nucleotídeos em uma das fitas dá-se de forma contínua. Essa fita é denominada de fita líder ou propriamente fita contínua.
No entanto, para que a outra fita seja alongada nesse sentido, a adição de nucleotídeos ocorrerá em sentido oposto ao da progressão da forquilha, por meio de fragmentos que se chamam Okazaki. Acho que é isso, Okazaki. E em células eucarióticas, eles possuem entre 100 e 200 nucleotídeos. Essa fita é denominada de retardada ou atrasada. E diferentemente da fita líder, que necessita apenas de um primer, e cada fragmento dela deve ser iniciado separadamente. Ao fim, a enzima DNA liga-se aos fragmentos, formando uma fita única de DNA. Tem-se agora duas moléculas de DNA, que são iguais em relação à sequência de nucleotídeos, sendo que as moléculas são constituídas por uma fita antiga, e que pertence à molécula original, e uma fita nova também. E esses são a citocina para guanina, guanina para citocina e adenina para timina. É isso aí, valeu!